Olá, tudo bem? Esse é o Nós na História e o personagem da Bíblia que vamos conhecer hoje é Pedro. Eu quero aproveitar e agradecer a seguidora Ana Rita Damian, que há um tempo atrás foi ela que me sugeriu esse personagem. Ana, demorou um pouquinho, mas hoje está saindo a história de Pedro. Um forte abraço para você e obrigada pela sugestão. Pedro, ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus e o que se tornou o líder do grupo. Exceto o nome do próprio Jesus, o nome de Pedro é o mais mencionado nos 4 evangelhos da Bíblia, em Mateus, Marcos, Lucas e João. O nome de Pedro era Simão, ele era filho de João, que tinha também o significado de Jonas, por isso às vezes ele era conhecido como Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Ele era irmão de André, que era sócio nos seus negócios da pesca, ele era de profissão pescador, eles também eram sócios de João e Tiago, e esses 4 eles eram conhecidos de longa data. Foi o próprio irmão André que também apresentou Jesus para Pedro. Jesus, ele acrescentou Pedro ao nome de Simão, é o que a história fala. E o significado de Pedro é rocha, e isso era o que verdadeiramente Jesus queria que Pedro se tornasse. Um líder como uma rocha. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual Jesus acrescentou o nome, a Pedro ao nome de Simão. E a rocha de fundamentação da igreja, que Pedro também ajudaria a fundar, é Jesus Cristo. Pedro se tornou um líder como uma rocha, mas a fundamentação da igreja, a rocha que fundamenta a igreja até os dias de hoje, é o próprio Jesus Cristo. E Pedro, ele nasceu em Betsaida, mas depois ele morou na região da Galileia, em Cafarnaum. Ele era uma pessoa de um temperamento um pouco explosivo, ele era afoito, ele era agressivo, ele era muito franco. Se fosse hoje na classificação dos temperamentos, a gente poderia dizer que Pedro era o sanguíneo da turma. E Pedro tinha justamente essa vida muito intensa, ele era muito do 8 do 80, ele era do preto do branco, da verdade, mas um pouco diferente do apóstolo João, nosso personagem da semana passada. Pedro, ele era mais afoito, ele era mais o do nunca vou fazer, daqui a pouco ele já estava fazendo, né? Então esse era Pedro. Pedro, ele era o de todos os discípulos o que mais falava e também com quem Jesus mais falava. Pedro, ele era muito repreendido por Jesus, mas também ele censurava Jesus. Foi Pedro que, quando Jesus tentou dizer aos discípulos que era chegada a sua hora, que ele seria levado preso, ele ia ser morto, mas ele ressuscitaria, Pedro sugeriu que Jesus, pelo poder que ele tinha, que ele não vivesse tudo aquilo. Então, na verdade, Pedro demorou um pouquinho para entender aí qual era realmente a missão de Jesus e a obra que Deus tinha preparado através do seu filho para toda a humanidade. Pedro, então, ele foi esse discípulo que viveu intensamente várias situações junto com Jesus e ele foi, então, aquele que ele declarou Jesus, ele se transformou num grande pregador do evangelho, mas ao mesmo tempo a gente sabe que Pedro foi aquele que negou Jesus por 3 vezes. Pedro foi o discípulo que também muitas vezes foi abençoado por Jesus, mas teve uma ocasião em que Jesus chamou ele de Satanás. E essas eram os altos e baixos da vida de Pedro. Eu às vezes costumo dizer que existe um aparelho que bate ali, que mede os batimentos cardíacos, e que quando aquele aparelho está numa linha reta, isso significa que não existe mais vida. E quando exatamente esse aparelho oscila em altos e baixos, significando que ainda existe vida. Então, Pedro, eu posso comparar Pedro assim, a sua vida em altos e baixos, com certeza um zigue-zague muito constante que Pedro vivia intensamente os momentos que ele viveu junto com Jesus Cristo. E com todos os demais, a multidão que seguia Cristo. Pedro foi, sem dúvida nenhuma, o protagonista dos 12 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, onde ele se tornou, então, realmente um líder como uma rocha, na implantação da igreja primitiva, e onde ele verdadeiramente se tornou um grande pregador do evangelho de Jesus Cristo.
Pedro, a gente vê nele, né? A gente pode identificar alguns elementos aí que fizeram parte da construção dessa liderança dele. A gente vê aqui que Pedro tinha, né, uma matéria-prima, a essência dele de um líder. Ele era uma pessoa que tinha muita curiosidade, ele tinha muita iniciativa e tinha muito envolvimento. E nós podemos dizer que são 3 fortes características, né, de pessoas que lideram. Ele era muito curioso, sempre que Jesus falava alguma coisa, contava alguma coisa, Pedro já era o primeiro que interrompia, que fazia uma pergunta, que queria saber mais. Quando era para ir fazer alguma coisa, Pedro era aquele que largava tudo e já estava indo fazer, né? O afoito. E também ele era aquele que se envolvia verdadeiramente em tudo que era feito. E muitas vezes a gente vê líderes que às vezes, né, querem apenas só assim delegar e não acompanhar e não estar presente. E a gente aprende muito aqui com essas características da liderança de Pedro. Também a gente vê que Pedro teve muitas experiências reais em sua vida. E aqui nós podemos mencionar muitos e muitos acontecimentos e episódios que Pedro viveu junto com Jesus. Pedro participou da transfiguração de Jesus, onde também apareceu Moisés e o profeta Elias. Pedro também esteve junto na oração de Jesus no Getsêmani. Pedro, ele andou sobre as águas. Pedro viu Jesus lavar os pés dos discípulos, inclusive os dele. Pedro, ele também negou Jesus. Pedro, ele foi preso. Pedro, ele cortou a orelha de um soldado. Enfim, que foram muitos e muitos episódios que Pedro viveu quando Jesus ressuscitou e Maria Madalena foi chamar Pedro e João. Pedro foi o que primeiro entrou no sepulcro vazio, ele e João, e constataram que Jesus tinha ressuscitado. Foram várias as ocasiões que Pedro viveu, né, junto com Jesus. E também a gente vê como qualidades do caráter de um líder na vida de Pedro, muitas e muitas lições que, como eu falei no início, Pedro foi treinado a líder pelo próprio Jesus Cristo. Pedro foi o homem que mais falava com Jesus, que mais conviveu com Jesus nos 3 anos do ministério que Jesus exerceu na terra. Então Pedro teve esse grande privilégio e ele realmente recebeu um treinamento do próprio Filho de Deus. E o caráter de um líder fala muito, né? Porque realmente através do caráter, é o próprio caráter que possibilita a liderança. E um caráter gera respeito, o respeito gera confiança, e a confiança é que traz seguidores para esse líder. E aqui eu quero destacar algumas dessas qualidades do caráter de Pedro, que assim como eu falei na história de João, que o amor foi uma virtude que não era da natureza de João, mas foi algo que João aprendeu com Jesus. Agora que eu quero mencionar para vocês também algumas das características do caráter de Pedro, que não era da natureza de Pedro, mas que Pedro foi moldado, foi transformado, aprendendo com Jesus. E a primeira característica que a gente vê é da submissão. E existe uma passagem onde que Pedro e Jesus chegaram numa cidade, eles precisavam pagar imposto, e Pedro disse que talvez Jesus, né, Pedro pensou, e Jesus conhecia o pensamento de Pedro, que Jesus, sendo filho de Deus, tendo todo o poder, ele não precisaria pagar imposto. Mas Jesus, conhecendo o pensamento de Pedro, mandou ele pescar um peixe, tirar de dentro daquele peixe 2 moedas e pagar o imposto deles 2. E foi exatamente o que aconteceu. Além de fazer milagrosamente aparecer 2 moedas num peixe, Jesus ensinou para Pedro que eles deveriam justamente se submeter, né, às regras, às leis de onde eles estavam passando. E é assim que deve ser as nossas vidas até os dias de hoje, né? As pessoas muitas vezes abusam de poder, né? Mas nós precisamos nos sujeitar às regras, né, da onde vivemos. Também domínio próprio. Nós vimos aqui quando que Jesus, ele vai ser preso. Chegam todos os soldados, né, que Judas, na verdade, traiu Jesus e foi junto com os soldados mostrar quem era Jesus. E nesse momento em que os soldados vão levar Jesus preso, Pedro, então, ele tira sua espada,
sem nada de domínio próprio, e eu acredito sinceramente que Pedro ia cortar a cabeça daquele soldado, só que talvez na hora de um reflexo, o soldado, né, se mexeu e foi cortada a sua orelha. Jesus, no mesmo momento, pega aquela orelha, coloca milagrosamente no lugar, ali já opera uma cura na vida daquele soldado e repreende Pedro na frente de todo mundo. E aqui, então, Jesus dá a Pedro uma lição de domínio próprio. Também a humildade. Quando Jesus, ele fala para Pedro que ele iria negar o próprio Jesus, o próprio mestre, foi porque Pedro, ele teve, na verdade, uma atitude de muita arrogância, de muita prepotência. Jesus estava falando, fazendo a ceia com seus discípulos, e ele estava falando que um deles iria traí-lo. Mas Jesus, né, falando, e Pedro, então, dizendo que jamais, que ele nunca o negaria, que ele estaria com Jesus até a morte. E então Jesus, nesse momento aqui, ele dá a Pedro a lição da humildade, né? Que Pedro, se achando o melhor de todos, talvez nesse momento, não sei, tô fazendo eu na história aqui, né, gente? Mas a história diz que Pedro negou Jesus 3 vezes e ele chorou depois amargamente, com certeza, ficou muito arrependido do que fez. Mas eu também quero contar aqui para vocês que quando todos os discípulos abandonaram realmente Jesus quando ele foi preso, Pedro, ele estava mais próximo de Jesus nessa hora, tanto que quando o galo cantou pela 3ª vez, a história diz que Pedro e Jesus conseguiram trocar um olhar. Então isso significa que Pedro, ele mesmo estando longe, ele estava mais próximo de todos os discípulos naquele momento do próprio mestre Jesus, quando foi preso. Mas ele negou Jesus. Então aqui Jesus ensina para Pedro uma lição da humildade. Também o amor. Quando Jesus lava os pés de todos os discípulos, além da humildade também, Jesus aqui está passando o amor para todos eles. Naquela época se tinha o costume de que se chegava na casa e o anfitrião da casa lavava os pés das pessoas, porque eles não comiam em mesas como hoje nós comemos, uma mesa alta sentado numa cadeira. Eles tinham uma mesa baixinha e sentavam no chão, e como eles caminhavam muito em estradas de poeira, eles sempre chegavam, lavavam seus pés antes, né, de fazerem as refeições. E geralmente era a pessoa em sinal de honra que estava recebendo um visitante que lavava os pés do seu visitante. E quando Jesus pediu para Pedro e para João prepararem essa última ceia, a Páscoa, que eles iriam viver ali em Jerusalém, eles, nem Pedro, nem João, não lembraram desse detalhe, né, do lava-pés. Mas Jesus, antes de começar a ceia, ele mesmo pegou a bacia, pegou a toalha, os panos, né, e lavou os pés de Jesus. E naquele gesto de extrema humildade, extremo amor, então Jesus passou essa lição com certeza para Pedro sobre o verdadeiro amor. Também a gente vê que Jesus passa para Pedro as lições de compaixão, como Pedro, né, ele realmente pecou, ele errou, ele negou Jesus, ele então não tinha como não aceitar, como não ter essa compaixão em relação às outras pessoas que também eram pecadoras. Muitas pessoas são falhas, né, e nós somos falhos até hoje. Então essa compaixão, Pedro, ele realmente aprendeu com Jesus de aceitar todas as pessoas, porque ele mesmo viu que ele era um falho pecador, que mesmo andando com Jesus, seguindo Jesus, ele errou, ele pecou, ele negou Jesus, ele fez tantas coisas erradas, mas Jesus sempre tratando com muito amor e com muito perdão. Então Pedro também recebe de Jesus essa lição da compaixão, e Pedro recebe a lição de Jesus da coragem. Pedro, quando anda sobre as águas no episódio do barco, ele muito afoito, ele vai andando sobre as águas, mas quando ele sente o vento no seu rosto, ele começa a afundar. E aí Jesus salva ele e ele aprende ali, né, que ele teve a coragem para descer daquele barco, ele teve a coragem para andar sobre as águas, mas ele precisava muito mais que isso, né? Ele precisava realmente estar ali completamente entregue nas mãos do Senhor para não afundar, né?
E a gente vê aqui com a história de Pedro, nós aprendemos muitas e muitas lições, mas isso tudo que Pedro viveu, essas experiências reais de vida que Pedro teve, foram inspirações para ele ter escrito as duas cartas. Sim, Pedro escreveu a primeira e a segunda cartas de Pedro que nós encontramos no Novo Testamento da Bíblia. E todos esses assuntos, todos esses tópicos que eu relacionei há pouco, são alvos, né, da inspiração de Pedro, são assuntos que Pedro trata em suas cartas. Pedro, ele também se tornou um grande pregador, como eu já falei, pregava para multidões, ele ressuscitou Dorcas, a sombra de Pedro curava, a história conta, e ele e João curaram um homem coxo. Também sobre a morte de Pedro, a Bíblia não fala nada sobre a morte de Pedro, a não ser que o próprio Jesus havia dito que Pedro iria morrer como um mártir, mas a Bíblia não relata como foi a sua morte. O que temos é a informação de um testemunho registrado na história daquela época, que Pedro, ele teria visto a sua esposa ser morta e depois ele foi crucificado, e que na hora que ele estava sendo crucificado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como seu mestre. Então, isso são dados que a história nos traz sobre a morte de Pedro. E eu quero destacar aqui que um resumo geral da vida de Pedro, porque são muitas informações, né? E são muitos os textos e livros da Bíblia que contam vários fatos que envolvem Pedro, e eu vou deixar algumas referências na descrição do vídeo, mas nós podemos resumir com as próprias palavras que Pedro escreveu na sua segunda carta, que diz assim: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E que realmente, assim como Pedro, ele cresceu na graça e no conhecimento do próprio Jesus. Ele teve a honra de ser treinado pelo próprio Jesus e se transformar num grande líder. Foi Pedro que, no livro de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, ele se tornou um grande pregador quando Deus derramou do seu Espírito Santo sobre todos eles. Foi Pedro foi o pregador daquele dia. E a história diz que havia uma multidão de mais de 3.000 pessoas que aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo naquele momento. Então, nós podemos com certeza extrair grandes lições, e Pedro deixou um legado para todos nós até hoje, e nós podemos nos espelhar em Pedro como um exemplo de rocha, de liderança realmente firme. E eu acredito muito que todos nós somos um pouquinho Pedro. Pedro, para mim, eu acredito que ele é o símbolo da humanidade hoje. Ele simboliza com certeza a nossa fragilidade, a nossa inconstância, os nossos altos e baixos. Eu creio que, assim como eu, muitos de vocês aí têm se identificado com tudo que eu contei aqui sobre Pedro, e eu desejo realmente que nós sejamos, cada um de nós, um pouquinho de Pedro, sermos assim ousados, mas também termos o coração transformado por Jesus Cristo. E Pedro, com certeza, né, foi essa grande referência e continua sendo para nós até os dias de hoje. E eu desejo que um pouquinho do sangue de Pedro corra pelas nossas veias e que um pouquinho do coração de Pedro pulse dentro do nosso peito. Eu espero que vocês tenham gostado da história de Pedro. Até semana que vem no próximo Nós na História.